por que é que ocorrem as hérnias discais? Olha, eu diria que é um comportamento adotado pela nossa biologia. Mas como assim um comportamento adotado pela minha biologia? Como que a natureza adota um comportamento desse para mim? Sempre antes do início dos sintomas, o seu paciente passou por uma situação que para ele foi vivido de forma em que ele se sentiu impotente ou desvalorizado. Dentro de uma situação que foi chocante para ele. Não é qualquer coisinha que vai levar a esse tipo de comportamento que é tão expressivo nesses pacientes. Então, o que é que para ele foi vivido de uma forma chocante, em que ele não estava conseguindo fazer algo a respeito? E aí, o que acontece é que ele precisava ter uma mobilidade, ele precisava ser flexível à situação. Por exemplo, se você está no emprego, seu paciente tinha um emprego e aí mudaram ele do dia para a noite. E aquilo não foi recebido de forma tão confortável, foi impactante, foi vivido como um choque e ele não foi capaz de mudar essa situação. Porém, era preciso ser maleável. De outra forma, talvez ele perderia o emprego. Sempre dentro desse contexto de ter que ser maleável, de não ser capaz de fazer uma ação, de ter uma ação eficaz ali e ter que ser maleável à situação. Aí sabe o que acontece? A biologia do paciente acompanha essa percepção. A coluna, que é um centro forte de sustentação do nosso corpo, ela se torna maleável, justamente para poder lidar melhor com essas situações. É uma expressão física de como o seu paciente está percebendo as situações, de como ele está vivendo a vida dele. Então é preciso perguntar o que é que aconteceu antes do início dos sintomas e aí a gente começa a encontrar a verdadeira causa e não só tratando os sinais e sintomas, a gente começa a tratar da causa. Quando ele percebe essa situação, quando ele reconhece que isso despertou todo esse comportamento físico nele, é preciso então trazer para o agora, atualizar essas informações. Pergunte para o seu paciente o que é que hoje ele é capaz de fazer em que ele consegue, de forma tranquila, de forma leve, ser maleável às situações. E quando ele faz isso, quando ele consegue reconhecer situações que ele pode ser maleável, mas que pode trazer leveza para a vida dele, naturalmente o corpo dele começa a ter um direcionamento diferente. E quando começa a ter esse direcionamento diferente, a biologia dele acompanha. E aí essas hérnias discais, elas já não são mais necessárias. E aí naturalmente começa a ter reações favoráveis que fixam mais fortemente essa coluna, que mantém a musculatura, os ligamentos e os tendões mais fortes, mais rígidos e mantém essa coluna no lugar, porque isso é uma consequência, não é a causa. Então, quando nós começamos a tratar a causa primária, que é o que aconteceu antes do início dos sintomas, a possibilidade de reação, de autocorreção do corpo desse paciente é muito maior. E o resultado do seu tratamento com o seu paciente acaba sendo muito mais eficaz. Então, vamos lá. Descubra a causa primária, estimule seu paciente a descobrir essa causa primária e, naturalmente, também atualize essas informações para ele, para que o corpo dele tenha os melhores resultados possíveis e o seu tratamento finalmente seja o mais eficaz e mais rápido possível também.